Beleza, povo, estamos aqui em mais um vídeo na web e hoje eu vou fazer o seguinte. Como você viu no título do vídeo já, eu vou... Eu não gosto agora, não sei, cara, se eu vou responder. Eu não vou responder vídeo, eu acho. Eu vou comentar, entendeu? Vou comentar, vou dar uma opinião. Vou fomentar tipo um bate-papo, entendeu? Entre pessoas que jamais, talvez, tivessem um bate-papo se não fosse pela web, pelo YouTube. Sobre o tema desarmamento. É tarde pra caramba, talvez eu desligue a luz daqui a pouco. Daqui, porque eu tô. Passei o dia em aula, né? Pela web e tal. Eu anotei alguns tópicos aqui porque o Pirula, eu vou deixar na descrição aqui, ele fez um vídeo falando um pouco sobre desarmamento, dando umas opiniões, quer dizer, umas opiniões dele. Embora ele não dissesse que não tinha uma opinião formada, é óbvio que tinha ali por trás um desenho já de opinião, mas ele fez um vídeo dando algumas opiniões sobre o tópico do desarmamento. Aí, em resposta a ele, o Diário do Atirador fez um vídeo também comentando, respondendo o vídeo do Pirula. E basicamente o Pirula fez um vídeo mostrando uns dados e tal, fazendo uma relação entre desarmamento e violência. O cara do Diário de um Atirador, como é um cara que vive essa parada, um cara que curte arma, então, ao contrário do Pirula, esse cara já tinha uma opinião bem formada e bem clara. Ele fez um vídeo, resposta pro Pirula, bom pra caramba o vídeo, bem coerente. E aí algumas pessoas provavelmente também questionaram o Pirula nos comentários e tal. Aí o Pirula fez um vídeo falando de um artigo publicado em Harvard, e esse artigo defendia um pouco de algumas coisas que eu vou abordar com você hoje. E fez um outro vídeo depois rebatendo ou respondendo ao Diário de um Atirador, falando sobre Chicago e sobre a Austrália e tal. Mas qual que é a minha ideia nesse vídeo? Eu vou abordar isso com você sob uma outra perspectiva. Então, eu vou trazer para você o seguinte pensamento. O primeiro pensamento que eu quero que você fique bem claro, que é a base do que nós vamos discutir, é o seguinte, cara. Segundo esse artigo mesmo de Harvard, segundo outros estudos e outras pessoas dizem e tal, fato é que ter arma ou não ter arma não diminui ou aumenta a violência em nenhum lugar. Mas isso, isso ainda é pouco para uma discussão sobre o tema. Eu vou um pouquinho mais longe. Eu vou um pouquinho mais longe te dizendo que essa discussão, cara, de ter ou não ter armas, é a mesma discussão da maioridade penal. É a mesma discussão da pena de morte. Como assim? Cara, nós estamos acreditando. Quando a gente levanta a bandeira de armar a população ou não, de derrubar esse estatuto do desarmamento ou não, e usando para isso a justificativa da violência, na verdade, nós estamos defendendo o fato de que, cara, nós precisamos de medo. Se tiver medo, terá menos violência. Nós estamos defendendo a ideia de que, cara, se o bandido tiver medo, ele não age de maneira violenta, né? Ele vai ter medo de você com uma arma, ele não vai te atacar. Por quê? Porque ele tem medo. É a mesma premissa de eu te dizer que, cara, com a pena de morte vai diminuir os crimes. Os crimes diminuirão. Por quê? Porque o bandido terá medo da pena de morte. Se eu tiver num país que as leis se executam e que acontecem e tal, eu vou ter menos violência. Por quê? Porque as pessoas terão medo da punição. Então é a mesma discussão. A discussão do desarmamento ou não, mesma discussão da maioridade penal, a mesma discussão da pena de morte. E não tire conclusões precipitadas. Não ache que eu sou contra a pena de morte, ou o porte de armas, ou o que quer que seja. Agora, o que eu quero te dizer, e deixar bem claro, é que
Dizer que o porte ou não de arma não aumenta ou diminui a violência faz, como diria o nosso amigo, parafraseando nosso amigo Átila do Nerdologia, faz todo sentido filosófico. E aí eu vou aproveitar alguns. Eu estou preparando um vídeo para investigar sobre a justiça, sobre o que é a justiça. E na preparação desse vídeo, eu acabo passando pelo tema de violência. Porque quando a gente fala de justiça, que é algo que a gente não entende direito, a gente passa pelo tema da violência. E aí eu posso citar para vocês alguns autores. Um deles, por exemplo, talvez o único que eu vou citar, que eu acho que é o mais interessante para essa discussão, chama-se Hobbes, é o autor de Leviatã. Hobbes vai dizer pra gente o seguinte, cara, o homem, o principal motivo dele formar uma sociedade, dele deixar de ser nômade, decidir continuar sendo sedentário, se tornar sedentário, permanecer sedentário, um dos motivos talvez o principal, o mais forte para Hobbes, é o medo da morte violenta. É o fato de que, nós vamos ter depois Rousseau e outras pessoas confirmando isso, o fato de que na natureza não existe a morte pacífica. Na natureza só o que existe é a morte violenta. Não tem outro tipo de morte, entendeu? Ah, mas tava velho e tal. Beleza, tava velho, teve a morte violenta, acabou. A morte violenta sempre existe na natureza. Então a gente forma concentração, sociedade, meios urbanos e meios rurais controláveis para fugir da morte violenta. E quanto mais isolado for o meio, né, ele mais possibilidades eu tenho da morte violenta. Quanto mais natural for o meio. Agora, o problema de tudo isso é que quando a gente se separa, se isola, né, quando a gente se agrupa, aliás, em sociedade para fugir da morte violenta e descobre que em sociedade nós temos a morte violenta, é aí que nasce um grande problema pra gente. Porque, pô, a gente já não se juntou para fugir disso? Pois é, só que a gente se juntou e agora que estamos juntos, estamos sofrendo a morte violenta. No nosso caso, nós sofremos também da impunidade. E aí cada agrupamento de pessoas, né? Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, China, Estados Unidos, Europa, Brasil, cada agrupamento de pessoas vai vai gerar uma resultante na relação com a violência, na relação com a morte violenta. Alguns agrupamentos resultarão em um baixo índice de morte violenta. Caso de Japão, por exemplo, caso, sei lá, de Coreia do Sul, caso de outros lugares. Indiferente de ter arma ou não, alguns lugares terão menos morte violenta e outros terão mais morte violenta. E por que eu estou te citando esse fato de que, tá, beleza, nós vamos se agrupar e vamos ter cada um resultado? Porque a gente chegou num consenso de que, cara, ter ou não ter arma não vai diminuir a violência, ok, ok. Mas aí a gente precisa pensar, a gente tem que investigar, né, o que vai diminuir a violência. Isso é importante. Porque se a gente investiga que, cara, o porte ou não de armas não vai diminuir a violência, a gente compara. Assim, tem algumas comparações que eu não considero comparações justas, eu não considero comparações válidas. Por exemplo, não considero comparação válida Chicago com a Austrália com o Brasil. Não, não, cara. Por quê? Porque era outro tempo e porque é outra sociedade. E porque existe uma premissa de que, bom, o que vai gerar essa violência? Diversos aspectos. Mas um aspecto que vai gerar essa violência é o aspecto cultural. Nós somos um povo violento, cara. Somos. Cara, nós somos, se eu não me engano, quando eu vi a última vez, nós éramos 11º em homicídio. Nós temos praticamente o mesmo número de nossos mortos por homicídios. São praticamente os mesmos. Acho que um pouquinho a menos, assim, tipo 10 mil a menos, do que os mortos na Síria, no mesmo período. Eles estão em guerra. No mesmo período de início de guerra da Síria até hoje, entendeu? Porque nós somos grandes, sim, e porque nós somos violentos, sim. Então, comparar o Brasil com os Estados Unidos dizendo, vai ter arma para parar a violência, é errado? É.
Comparar o Brasil com qualquer outro lugar e dizer não tem arma, não vai ter violência, é errado? É errado, cara. E a relação da arma, primeiro, não se dá com a violência direto. E segundo, cada país tem uma formação histórica, uma formação cultural. Quer dizer, se a gente começa a analisar a coisa um pouco mais a fundo e começa a tentar pensar que então eu me junto em sociedade para fugir dessa morte violenta e eu começo a investigar e começo a pensar que talvez, né, buscando ali onde é que está então, né, a morte violenta é uma deliberação. Sim, a morte violenta é uma deliberação, né? A gente é um ceder a um instinto, porque nós já entendemos, né? Aristóteles nos dirá isso, sei lá, Hobbes, Rousseau, todos os filósofos nos mostrarão o fato de que o nosso instinto pode ser um instinto, né? De violência, né? Aquela brincadeira. Na natureza, você olha uma bunda, você aponta e fala, eu quero botar esse dedo naquela bunda. E não importa se aquela bunda quer esse dedo ou não, esse dedo entrará naquela bunda se eu for o mais forte. Isso é a natureza. E isso não tem nada a ver com liberdade. Liberdade é você ter o limite. Tá. Mas então a gente entendeu que a não violência não tem a ver com natureza. A não violência vai ter a ver com uma virtude intelectual ou mesmo uma virtude moral, uma virtude intelectual que eu desenvolverei que eu irei desenvolver por meio da educação, uma virtude moral que eu irei também desenvolver por meio de convivência, em função do próprio meio que eu estou inserido, né? Mas nós estamos entendendo que a não violência é uma deliberação da razão e é uma deliberação que eu aprenderei. Então nós acabamos chegando num ponto que é o ponto mais ridículo, chato e previsível de qualquer tipo de discussão nesse sentido, é que a gente chega num ponto de, cara, onde que está então a raiz? Como é que eu bato na violência? Cara, quando você conseguir bater na educação, quando você conseguir bater em formação, quando você conseguir bater em princípios morais, numa inteligência, num desenvolvimento de uma virtude intelectual e de uma virtude moral. Só que a virtude moral e a virtude intelectual são ensinadas, uma pela educação, outra pelo meio, pela convivência. E aí que nenhuma das duas vai ter relação direta com arma, com ter ou não arma, porque nenhuma das duas tem relação direta com o medo, porque nenhuma das duas tem relação direta com a natureza. Todas são ensinadas. Então, para não flutuar demais, descer para a terra, ter ou não ter arma não diminui a violência. Vai diminuir a violência o desenvolvimento da virtude moral ou da virtude intelectual. É isso que vai mexer na violência. É isso que faz, cara, com que, sei lá, cara, um japonês não vá titubear em pegar a tua carteira se você deixou cair no chão e te entregar, mesmo que ninguém esteja olhando. E aí terão algumas discussões que são muito válidas. Mas assim, a gente precisa descolar a discussão de desarmamento de violência. E de novo, eu não sou contra cada um ser liberada a venda de armas. Liberada não, tem restrições, claro, de treinamento, de exames psicológicos, tal, claro, né? Lógico. Não precisa ser essa coisa americana, até não pode ser, porque nós não somos americanos. Nós não temos essa cultura, temos outra cultura. Então, e é claro que essas armas servirão para as pessoas de bem, porque são registradas, né? É outra vibe, cara. É claro que quem ganha dinheiro, quem trabalha na indústria de arma, ganha dinheiro com liberação ou sem liberação, cara. Sempre. Né? Você vai encontrar na Síria armas da China, você vai encontrar na Síria ou na mão do Estado Islâmico, sei lá, como é que é? Kalashnikov, a K-47 da antiga União Soviética, sabe? Então você vai encontrar essas armas, as armas não, né, não vencem, não tem armas como essa específica, não tem uma validade e
Cara, é normal a gente ver armas que são recolhidas voltando para a mão do crime e tal. Então, claro que ter armas à venda para pessoas que vão se identificar é uma arma que, entre aspas, é uma arma comercializada com pessoas, abre aspas, do bem. Se é do bem ou não é, eu não sei. Mas são pessoas que se identificarão. É uma arma que terá uma digital, diferente das armas usadas no mundo do crime, né? E aí é óbvio que se a pessoa tiver um treinamento, um preparo, é do caralho, é legal, faz parte das liberdades, eu apoio 100%, é uma liberdade. Agora, se você usar pro desarmamento o quesito violência, você tá batendo a tecla no lugar errado. É a mesma história do maioridade penal. Cara, vamos imputar a responsabilidade para crime hediondo para moleque de 6 anos. Eu tô contigo, tamo junto, cara. Agora não vai achar que isso vai diminuir a violência. Porque não vai. Não é o medo que vai diminuir a violência. Lembra que a gente combinou isso já? É. Vamos botar pena de morte? Vamos, velho. Eu também acho. Vamos botar pena de morte, trabalho forçado. Eu acho. Vamos junto. Mas isso não vai diminuir a violência. Não, cara. Porque ela não tem relação com isso. Ela tem relação com a inteligência, com a virtude moral e a virtude intelectual. As duas se desenvolvem. Uma pela educação, outra pelo meio. Não tem relação. Descola a violência dessa discussão, porque senão nós vamos continuar em discussões rasas que chegam na mesma coisa, usando o número de países de primeiro mundo, usando o número de 50 anos atrás, 10 anos atrás de outros países para justificar o nosso, ou usando números do nosso passado de 20 anos, 15 anos, para prever um futuro pós-internet, velho. Dá pra fazer, quer fazer bomba caseira, tem não é, procura, cara. Ó a loucura. Você sabe, eu sei, que a gente vai lá fora, dá uma banda e compra uma arma. Então, a arma não serve para quem tem uma índole nociva. A arma vai servir para quem vai se identificar com esse negócio, cara. Saca? Agora, ela não é a solução e também não é a fonte do mal. Não. Vamos discutir essa liberdade? Vamos discutir essa liberdade. Mas a minha contribuição é: descolem da discussão o aspecto violência. Porque esse aspecto ele não vai mudar com a arma. Pode ser que uma vida que outra seja salva porque tinha uma arma. Pode ser que uma vida que outra seja perdida justamente porque tinha uma arma. Mas isso não muda o fato de que a violência continuará sendo a mesma. Então, é uma liberdade ter arma? É legal? Não é? Eu acho? Não sei. Vamos discutir, tá bacana. Você quer saber o que eu acho? Eu acho massa. Agora, desgruda. Vamos partir para uma discussão mais, talvez evoluída, seja a palavra, talvez mais honesta, intelectualmente falando. Essa é a minha proposta para esse tema. Um grande abraço e até a próxima. Lembrando, né, que aí, eu preciso, né, concluir só te dizendo, tá, o problema está na educação, e só para você não pensar que a educação está no governo, porque a educação não está no governo, a educação está em você. Está em você que, por exemplo, assina, dá clique e curte um monte de conteúdo de humor, conteúdo de putaria, do caralho, mas você não vai dar um apoio, curtir e compartilhar as centenas de milhares, talvez até, de canais de educação que tem aqui no YouTube. Não, cara. O maior canal de educação tem 500 mil de inscritos. Vai ver qual é o maior canal do Brasil. É de humor, cara. Se o país precisa tanto de educação, por que não tem tanta gente curtindo canais de educação? Por que é tão pequena a vertical de educação? Porque o problema não é o que o governo tem que te dar educação. O problema é que você precisa colocar na sua cabeça a importância da educação, ir atrás e compartilhar esse tipo de conteúdo, fomentar que as pessoas acessem isso. E olha que legal, estávamos discutindo a violência, o desarmamento.
E aí pulamos o desarmamento para o aspecto violência. Descobrimos que a violência não é ligada com a arma, que a violência é ligada com uma virtude intelectual e uma virtude moral, porque ela vem de uma deliberação, e descobrimos que isso pode ser aprendido, a virtude intelectual, por meio da educação, e a virtude moral por meio da convivência, do meio, do outro. E descobrimos que a culpa de não termos uma evolução na educação hoje, com uma ferramenta como o YouTube, é nossa. Assim como a culpa de não termos um meio mais saudável também é nossa. E não tem a ver com arma. Bacana. Acho que essa discussão teve um bom rendimento. Descobri que você é o culpado. Descobri que nós todos somos culpados nisso. E que a solução, ou a praga, não é a arma. Vou ficando por aqui. Dá o joinha no canal, curte, compartilha, te inscreve, etc. Comenta. Um grande abraço e até a próxima.